Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje mostra o que fazer em casos de síndrome pós-Covid, que deixa sequelas após a fase aguda da doença. Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Veja por que doar sangue é um ato de amor. E saiba ainda quais são os cuidados para combater a violência doméstica contra os idosos. Pode chegar, que o Sempre Bem já está no ar. Passado mais de um ano desde o início da pandemia do coronavírus, já se sabe que a doença ela não afeta apenas os pulmões, mas também outros órgãos, podendo inclusive deixar sequelas. E é disso que a gente vai falar agora com o Rafael Mariano, que é fisioterapeuta, o Flávio Luiz, que é farmacêutico, e a Silvia Cristine, que é clínica geral. Bom dia. Bom dia. A Covid, então, ela pode deixar sequelas mesmo depois da cura? Sim, a Covid pode deixar sequelas. Muitos pacientes, eles falam muito da perda de cabelo. Quem não era ansioso, tinha sintomas depressivos, está ficando, começaram a ter mais sintomas de tristeza, choro fácil, até por conta também do isolamento, do medo de passar a doença. As próprias pessoas que tiveram Covid têm o próprio medo de morrer. Muitos pacientes, inclusive idosos, referem essa questão da dificuldade de atenção, eles não conseguem ler ou se concentrar para ler uma coisa. Perda de memória, esquecem as palavras, muitos referem à questão da visão borrada, dizem que não estão enxergando como era antes. A questão da perda do olfato e do paladar, muitos pacientes queixam, porque o que acontece? Muitos apresentam durante a fase aguda, e outros apresentam persistência até um ano. Eu já acompanhei pacientes que eles passam até um ano sem voltar ao olfato, né, que é a questão do cheiro e do gosto, da maneira que era antes. Sim. Essa questão do zumbido no ouvido também, que é esse barulhinho no ouvido, alguns pacientes referem, principalmente idosos. Da hemorragia retiniana tem a ver com a questão da visão e da trombose também. Em especial, tomar mais cuidado com os pacientes diabéticos, que ele tem a maior propensão de ter essas alterações visuais. Sim. Vamos então para a próxima tela. A questão também da palpitação tem a ver com alterações, como a Covid, ela pode dar alterações no organismo completo, porque ela tem a ver com a resposta inflamatória no corpo da pessoa. Alterações renais, que aí vão entrar insuficiência renal, alterações hepáticas, que entram hepatite. É muito comum também essa questão das alterações do trato gastrointestinal, que é do intestino. A pessoa às vezes apresenta persistência de enjoo, das náuseas. As fezes, né? A questão da evacuação, ela começa a ter diarreia, coisa que ela não tinha antes. E uma coisa que eles se preocupam mais é a questão da redução da complacência pulmonar, que tem a ver com a redução da capacidade pulmonar, da questão da falta de ar, do cansaço, que também às vezes um paciente ele não volta a capacidade pulmonar do jeito que era, então demora mais um pouco, ele fica mais cansado, muito cansado, né? E também a questão cardíaca, a sequela de Covid, ela gera uma inflamação, essa questão da endocardite, uma inflamação do folheto cardíaco, da insuficiência cardíaca, ele pode descompensar doenças prévias, e a palpitação pode gerar arritmias, que é essa palpitação, que é o coração mais acelerado, que os pacientes referem bastante. A gente vai assistir agora a história de 3 pessoas que tiveram Covid e, consequentemente, sequelas. Roda aí. Na época que eu tive Covid, a recomendação era que só fosse ao médico quando estivesse sentindo falta de ar. E descobri que o meu caso já era um caso de UTI. Eu passei 10 dias entubada. Quando eu retornei, né, já voltei bem debilitada. Passar muito tempo sentada. Quando eu vou levantar, eu sinto muitas dores nas juntas. E às vezes, assim, para andar é horrível. Às vezes eu até seguro quem está do meu lado para poder me ajudar a levantar. Além do lapso de memória, eu tive a questão da queda do cabelo, né? Meu cabelo caiu muito mesmo. E realmente isso tem atrapalhado muito a minha qualidade de vida, né? Fiquei internada durante 46 dias, sendo 34 dias em UTI, e foi muito sofrido, né? Eu fiquei com várias cicatrizes pelo corpo, um probleminha na voz, asma. Antes era uma asma controlada, agora é um pouco mais difícil de controlar. Tenho lidado também com a questão da depressão, da ansiedade, porque mexeu muito com a minha vida, com a minha família, com tudo, né?
Eu tive sintomas moderados, não precisei chegar a ser internada, hospitalizada, eu fiquei sendo medicada em casa mesmo. E as minhas complicações vieram no pós-Covid. Entre as sequelas, no 13º dia de sintomas, né, no caso que era para estar melhorando do Covid-19, eu comecei a sentir o meu olho, a minha pálpebra caindo, né, como se fosse pesado, eu achei até que fosse alguma alergia. E logo depois eu comecei a sentir minha boca torta. Aí procurando, né, informações, o médico me falou que eu estava começando a desenvolver uma paralisia de Bell, que foram algumas das sequelas que eu tive. Essa foi a principal sequela física. Eu fiquei com sintomas físicos como dor de cabeça, dor no corpo, aquela moleza, aquela fadiga, aquele cansaço. E também sintomas emocionais, como depressão e ansiedade, que hoje em dia eu estou tratando. Pois é isso, né, gente? Tem que ter paciência e se cuidar. E aí, falando nisso, Silvia, como que as pessoas que tiveram Covid podem fazer para monitorar aí essas possíveis consequências, né? Que exames que têm que ser feitos, check-ups, que médicos procurar? É importante o acompanhamento médico, a avaliação com os exames, e essa persistência dos sintomas tem que ser avaliada para saber se é normal ou não. No caso de problemas cardíacos, é orientado que faça acompanhamento cardiológico. Como é uma doença geral, o ideal é que seja acompanhado por um médico generalista que entenda sobre a maior parte do organismo e saiba referenciar quando necessite ir para um especialista, como um pneumologista, se o pulmão, se a capacidade pulmonar estiver reduzida, um oftalmologista se continuar com problemas oculares, um otorrino, que é o médico das vias aéreas superiores. E aí também é muito importante o papel do fisioterapeuta, né? Que aí nesses casos pós-Covid vocês não cuidam só do pulmão, né? Exatamente, Bruna. É importante a gente saber que o paciente ele tem esse déficit, né? Fica cansado fazendo os movimentos, mas a parte muscular ela também sofre com isso. Eu já tive diversos pacientes que tiveram sintomas leves e sintomas mais graves, que quando sai de um processo de intubação, que fica cerca lá de 20, 15 dias entubado, deitado numa cama, as pessoas elas dizem: eu desaprendi a andar. Por quê? Porque a musculatura ficou muito fraca, né? Você tem que acompanhar diariamente. Então, sendo fisioterapeuta, sendo educador físico, você precisa acompanhar os sintomas clínicos desse paciente. Ver como é que ele está respondendo à sua atividade, né? Se possível ter o oxímetro, então você mede a saturação, vê como é que o paciente está e sempre respeitar o limite dele quando você for fazer as suas atividades, a sua recuperação com fisioterapia. E Flávio, como é que funciona o acompanhamento lá do Clinic Pharma para as pessoas que estão fazendo check-up? Bem, Bruna, o Clinic Pharma, por ser de fácil acesso à população, né, porque nós temos várias farmácias Pague Menos, né, em todos os municípios do país, a gente pode sim colaborar como um local para o acompanhamento das condições de saúde do paciente, né? Então, dentro do nosso consultório farmacêutico, a gente entrega alguns serviços e orientações que ajudam na manutenção da saúde desses pacientes. Dos principais, a orientação e adesão do uso do medicamento para aquelas pessoas que já fazem uso, a aplicação de injetáveis, que a gente também trabalha com esse serviço, o acompanhamento da perda de peso com a avaliação corporal, a gente também faz aferição de pressão, frequência cardíaca, oximetria agora, que entrou também no rol dos nossos serviços, para acompanhar se a saturação está ok, né? E aí a gente trabalha também com os testes rápidos, que é colesterol, hemoglobina glicada, e TSH também, e entre outros, né? E agora também, em algumas nossas lojas, a gente trabalha com a aplicação de vacina, inclusive do H1N1 também. Importante também. Silvia, como é que a gente faz para superar aí a ansiedade, a depressão, todas essas questões envolvendo aí a saúde mental do paciente que teve Covid? É muito importante a gente manter conexão com as pessoas. Isso faz com que você se sinta melhor. É também uma forma de combate da depressão e a ansiedade, porque os sintomas psicológicos estão cada vez mais comuns. Eu sempre oriento meus pacientes a questão de um estilo de vida mais saudável, uma alimentação balanceada, a questão da atividade física também, mais uma atividade física regular, junto com a alimentação saudável. E além disso, praticar hobbies, né? Você colocar no seu dia a dia coisas que lhe fazem feliz. Ver um filme, ler um livro, tomar um banho relaxante. São pequenas coisas que fazem diferença no nosso dia a dia. Inclusive também a questão da meditação, que eu sempre oriento para os pacientes. E também a questão dos óleos essenciais. Que os óleos essenciais, eles têm um poder calmante e relaxante. Muitos, além de sintomas de tristeza, choro fácil, ansiedade, tem também problemas de insônia depois da Covid. E aí a questão dos óleos essenciais ajuda muito
Além da terapia, é uma coisa essencial a terapia, né, com acompanhamento psicológico, e as medicações. Você falou de atividade física e a gente foi conversar com um profissional de educação física, onde ele vai falar um pouquinho sobre o momento certo da pessoa que teve Covid voltar a se movimentar e fazer exercício. Roda aí. Gente, a prática de atividade física é fundamental para a saúde e depois da Covid, esses exercícios devem ser retomados. É por isso que eu tô aqui com o Bruno, que é profissional de educação física e vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, Bruno? Oi, Cris, tudo bem? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente como que deve ser essa retomada no pós-Covid aos exercícios. É importante que a gente faça uma avaliação cardiopulmonar desse indivíduo. É preciso ter a liberação do médico previamente ao exercício físico para a gente direcionar o aluno para qual exercício ele vai poder realizar. Inclusive, seu Jurandir está aqui fazendo exercício. Jurandir, por favor, deixa eu atrapalhar seu treino bem rapidinho. O senhor teve Covid há quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Sim. E agora ele já está apto à prática de exercícios físicos, né, Bruno? O Jurandir, ele é um caso específico do Covid, porque ele teve uma miocardite, né, uma sequela, que nós chamamos de síndrome pós-Covid. Né, ele teve uma miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco. Isso gerou insuficiência cardíaca. Então, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele deve respeitar pelo menos de 3 a 6 meses para retornar ao exercício físico. Eu me sinto super bem. A partir do momento que eu comecei a fazer, né, pela manhã cedo, já me senti super bem, uma sensação de bem-estar, sensação de prazer, sensação de disposição para poder trabalhar, para poder dar continuidade às minhas atividades. Estou dormindo melhor, estou dormindo bem. Como que deve ser a retomada dos treinos, então? Qualquer tipo de atividade está liberada logo depois do Covid? Como que é isso? Não é qualquer tipo de atividade. Interessante que você comece com exercícios respiratórios para aumentar a sua capacidade cardiopulmonar. Depois você evolui para os exercícios predominantemente aeróbios, né? E depois você evolui para o treinamento de força, que é o treinamento resistido, comumente conhecido como musculação. Em seguida, você evolui fazendo o combinado, que é o aeróbio e a força na mesma sessão de treino. Esse é o principal, é o ponto, é a melhor metodologia de exercícios que existe para que a gente consiga combater o Covid e as doenças crônicas associadas. Lembrando que a Pague Menos apoia a prática de esporte e foi pensando cada vez mais em melhorar a saúde dos brasileiros, que se tornou patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol masculino e feminino. É importante também essa questão da educação do paciente, dele saber que ele está passando por um processo lento, mas que lá na frente ele vai conseguir ter o objetivo dele. Então, sim, é importante respeitar a condição clínica e o tempo de cada paciente. E o paciente ter e paciência, ele entender né? isso, e o paciente ter paciência, exatamente. E olha, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só você entrar lá no portal do Sempre Bem, ou se não, acessar através desse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Inclusive lá no portal tem uma parte aí que é toda dedicada ao coronavírus, tem todas as informações super atualizadas. E a gente agora tem um recado para você, presta atenção. Oi, gente! Sempre que eu penso, olha, em testes para detectar se a gente tá ou não com a Covid-19, eu penso logo, olha, em opções simples, eficientes e de preferência sem dor, né? E sabe por que eu tô aqui na Pague Menos? Porque agora, olha só, além dos testes rápidos feitos pela coleta do sangue e também o do suave nasal, tem uma nova opção, que é a coleta feita pela amostra da saliva. Quer saber mais sobre esse teste? Vem comigo! Oi, Camila, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Então, vim aqui que eu quero saber desse teste da saliva. Perfeito, então entra, eu vou lhe explicar. Vamos lá. Então, Camila, esse é um teste que ele é mais simples e ele tem menos incômodo, né? A gente pode falar assim. Sim, inclusive ele é recomendado para ser feito em crianças, tá? Porque não é tão incômodo quanto um suave nasal tradicional, tá? Tanto crianças quanto idosos também, que tendem a ser mais sensíveis, tá? Então dá uma preferência para esse teste. E em relação aos sintomas, depois de quanto tempo que eu percebo algum sintoma da Covid, eu posso fazer esse tipo de teste? Esse teste ele pode ser feito nos primeiros 7 dias de sintomas, tá? E também nos casos assintomáticos que tiveram contato com o positivo. Fica pronto em quanto tempo o resultado? O resultado fica pronto bem rápido. Normalmente ele fica pronto de 15 a 30 minutinhos. É super simples. Super simples. Quero fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá. E aí, Camila, como é que funciona esse procedimento? Eu vou lhe dar o copinho, você mesmo vai fazer a coleta da amostra, tá? A coleta da saliva e vai me devolver para dar continuidade ao processo. E para quem prefere
confere os outros testes, a PagMenos também oferece os exames de anticorpos IgG e IgM e também o suave nasal. Agora acho que já passou o tempo, né? Quero saber, Camila, e aí, meu resultado? Negativo, Cris. Ai, que ótimo, obrigada, viu? Agora você já sabe, se precisar fazer algum teste rápido para detectar Covid-19, passe em uma PagMenos. Informe-se em uma loja perto de você. PagMenos 40 anos. Amor, esse é o melhor remédio. Amanhã, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a gente tira agora muitas dúvidas sobre esse assunto e mostra também por que esse ato faz tão bem para a saúde de quem doa. Doar, transmitir, transferir gratuitamente, oferecer. Os significados são comuns e quando a doação é de sangue, o sentido é ainda mais especial. Salvar vidas. Doar sangue é um ato de empatia, solidariedade e muito amor ao próximo. É doar um pouco da nossa vida. Olha a grandiosidade disso, gente. Na Casa da Rosa, o bom exemplo é da família toda. É isso mesmo. Inclusive, na minha família, começou com meu esposo. Ele já tem mais de 10 anos de doações e, posteriormente, eu comecei. Eu tenho, em média, 9 anos de doação e agora o meu filho também está fazendo parte dessas boas ações. Doar sangue para nossa família é um ato de amor. Eu mesma tive a necessidade de receber sangue após a minha primeira gravidez. Para ser um doador de sangue é necessário estar saudável, alimentado, portar um documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos, tá? A gente sempre orienta os jovens de 16 e 17 anos até completar os 18 anos. Eles devem apresentar o termo de consentimento padrão, o qual nós disponibilizamos em todas as nossas unidades, como também nas nossas redes sociais. Pessoas que estão gestantes e que estão lactantes, elas não poderão doar no momento, nesse período tão importante na vida da mulher. O candidato à doação, ele passa por uma avaliação clínica, onde são realizadas em torno de 60 perguntas para avaliar se no dia da doação ele está apto ou não a exercer esse gesto. Além do que, é verificado também a hemoglobina, que para doar é necessário que essa taxa de hemoglobina esteja acima de 12,5. A Tássia passou por todas as etapas, mas foi aqui, olha, na triagem clínica que ela teve uma notícia não muito boa, né, Tássia? O que houve? A doutora me orientou dizendo que a minha taxa de ferro está baixa, deu 9,8 e eu não vou poder doar hoje. Mas não vai desistir, seria a sua primeira vez, né? Isso. E o que te motivou? Sempre quis doar, eu acho que é um ato de amor, mas eu não vou desistir. Vou voltar aqui de novo para fazer a doação. Isso aí, boa sorte, saúde, obrigada. Se cuida. No caso da Tássia, a orientação, como ela está com a hemoglobina abaixo do ideal, ela melhorar a alimentação e após 30 dias se candidatar novamente à doação. Mas ainda tem muita dúvida sobre esse assunto, então vamos entender um pouco melhor agora. O médico pode doar sangue? Não só os diabéticos, mas também alguns pacientes com algumas outras patologias, eles são inaptos temporários até por conta da utilização de algumas medicações, né? Então, a gente realmente evita que ele seja um doador. As pessoas que contraíram Covid-19, elas podem doar sangue após 30 dias? Os pacientes que tiveram Covid, eles podem sim voltar a doar, certo? Após 30 dias de ficarem assintomáticos. E quem tem tatuagem, assim como eu, como faz para doar sangue? Precisa passar um período mínimo de 1 ano para essa doação. Por mais limpo que seja o procedimento, mas existe algum tipo de risco de contaminação. Para evitar que a gente tenha doadores contaminados por algumas doenças que são transmissíveis por materiais descartáveis, a gente evita que ele seja doador por esse período. Eu gostaria de saber por que as pessoas com peso inferior a 50 quilos não podem doar sangue. Sim, eles podem ter algum tipo de sintomatologia, ficarem com algum tipo de tontura, né, quando se submetem a um processo de doação. Então, tudo que pode prejudicar, a gente não faz, né, com o doador. Outra coisa até que é um princípio básico da doação de sangue é você ter tido pelo menos
6 horas de sono nas últimas 24 horas. Então você realmente tem que estar bem para doar sangue. O Juan já tá aqui, ó, começou agora, tá doando, como é que tá? Tá tudo bem? O que você tá sentindo? Tá tudo bem, eu tô me sentindo muito bem. O processo foi bem rápido, eu achei. Achei que ia demorar mais um pouco, mas não, foi muito rápido. Como é que você se sente doando vida para outra pessoa? Eu me sinto muito bem, porque o pouco que doamos aqui já é muito para salvar muitas pessoas. É isso aí. Doar sangue é um ato simples, prático, rápido, no máximo entre 10 e 12 minutinhos ali, e que gera muita gratidão também, não é isso? Feliz? Muito. É isso aí. Doe sangue, doe vida você também. É isso aí, mais do que um ato de solidariedade, doar sangue é um ato de cidadania, né? Obrigada, Cris. E agora a gente entra no clima de comemoração dos 40 anos da Pague Menos com o quadro De Repente 40, onde a gente conversa com pessoas que estão completando 40 anos e a gente fala sobre temas de saúde e de beleza. Roda aí! Oi, gente! Hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Camila, que está prestes a fazer 40 anos e se considera uma pessoa super vaidosa. A vaidade para você, né, Camila, tem muito relação com a maturidade. Como é que é a sua relação com a beleza? Quando chegou a maturidade, então eu entendi que eu precisava me cuidar mais, eu precisava me sentir mais bonita. Então, com isso, eu adaptei e considero que eu me tornei mais vaidosa. E a pandemia mudou alguma coisa para você nesse quesito beleza? Eu não mudei os meus hábitos que eu já tinha no meu dia a dia durante a pandemia. De uma forma adaptada, eu continuei realizando os meus treinos, continuei me cuidando, fazendo cabelo, fazendo unha, enfim. De uma forma diferente, mas permaneci, com certeza. Como que você cuida da saúde? Hoje, eu faço atividade física 5 vezes por semana. Procuro sempre estar de bem, com a cabeça boa, que eu acho fundamental. A saúde mental influencia na saúde física. Fora isso, a gente tem uns cuidadinhos, né? A gente estava batendo um papo antes aqui, coisa de bastidores, e você me falou que você está tomando café há 2 anos sem açúcar. Mudou totalmente a sua alimentação? Sim, sim. Eu já faço acompanhamento nutricional tem uns 2 anos e eu consegui mudar alguns hábitos. Consegui introduzir mais salada, mais fruta, tirar mais gordura, fritura, enfim. Consegui fazer essa nova adaptação para chegar nos 40 bem, né? Quem é a Camila prestes a fazer 40 anos? Hoje eu sou uma mulher realizada. Sou uma mulher que eu acredito que eu consegui tudo o que eu sonhava. Quando eu tinha 20 anos, eu imaginava, quando eu chegar aos 40, eu vou estar assim e eu estou exatamente como eu queria estar. O que é para você viver plenamente? Viver plenamente para mim é viver bem, viver perto das pessoas que eu gosto, amigos, família, é poder trabalhar todo dia, é poder fazer minha atividade física, é isso, é eu poder me cuidar, é eu poder estar plena. Amor é o melhor remédio, o que isso significa para você? O amor é o melhor remédio para tudo. Onde eu passo, eu quero deixar o amor, quero receber o amor. Então, para mim, o amor, com certeza, é o melhor remédio. A tecnologia do ativo mais poderoso em hidratação e em skincare chegou diretamente para sua rotina de cuidado capilar. Potencializada com o superpoder do ácido hialurônico, a linha Elseve Hydra Hialurônico possui ação preenchedora que injeta 4 vezes mais hidratação nos fios do cabelo desde o primeiro uso. Além de ser eficaz para a hidratação capilar, o ácido hialurônico também preenche as fibras do cabelo, melhora o brilho dos fios e reduz a quebra. E um dos diferenciais da linha é o creme noturno Elseve Hydra Hialurônico. Ele possui uma tecnologia com efeito anti-travesseiro para um despertar perfeito. Ele é sem enxágue e indicado para todos os tipos de cabelo, principalmente os que necessitam de hidratação profunda e controle de frizz. Para um cabelo leve, solto e saudável, a linha Elseve Hydra Hialurônico é a melhor escolha para sua rotina de cuidados. E você encontra toda a linha em uma Pague Menos perto de você.
Dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é disso que a gente vai falar agora com o João Bastos, que é geriatra, e com a Emanuela Lacerda, que é psiquiatra. Bom dia, gente. Bom dia. Doutor, quais são os principais tipos de maus tratos contra os idosos? Bem, antes da gente falar dos tipos, né, é importante a gente dizer que há uma subnotificação, né? Ainda falta a denúncia desses casos, né? Muitas vezes a gente tem números que surpreendem, mas a gente entende que ainda está abaixo do que realmente acontece, né? A violência física é um tipo que causa uma certa comoção, indignação, né? Mas não é o tipo mais comum de violência. A violência psicológica, que é uma violência mais pouco visível, né? Ela é até mais comum do que a violência física. É quando há um distrato à pessoa ou um maltrato da pessoa em relação a um aspecto que é importante para aquela pessoa, que a família usa aquilo ali de forma a causar uma sensação ruim para ela, né? A violência sexual, que a gente acha assim, como pode acontecer violência sexual? Mas o idoso mais frágil, o idoso acamado, principalmente do sexo feminino, acontece violência sexual, né? A violência patrimonial, que a gente muitas vezes escuta, né, de pessoas se aproveitando, familiares se aproveitando do recurso financeiro da aposentadoria desse idoso, ou até mesmo da casa dele, dos bens dele, né, uma situação que também é relativamente comum. E a mais comum seria o abandono e a negligência. Daí a importância da gente entender abandono e negligência, né? Negligência está diretamente relacionada aos cuidados. Então, aqueles cuidados básicos, primários, né? Também, tanto dos locais, dos postos de saúde, dos suportes médicos, profissionais, quanto da família. E o abandono tem muito a ver também com o corpo do idoso em relação às instituições. Então, quando você vê muitas vezes uma família adoecida, um idoso recebendo um tipo de negligência ou violência, né, faz parte da necessidade das instituições, faz parte também de uma responsabilidade social da sociedade mesmo como um todo, que existe esse apoio. E quais são os cuidados que a gente deve ter para tentar combater a violência contra o idoso? Assim, existe aí uma necessidade de se identificar essas situações, né? E aí a gente chama a atenção que a maioria dos casos acontece dentro de casa, né? Em 4 paredes, né? Então, assim, vale destacar a importância da comunidade, da vizinhança, né? Para ajudar nesse processo de identificação. O grande fator que eu acho que a gente precisa destacar no momento desse, que se destaca esse dia, é a necessidade de a gente estruturar mais a educação, a saúde, a assistência social, para dar resposta, porque não adianta a denúncia se a gente não tiver uma resposta, né? Sim. Existe já todo um procedimento do Ministério Público, existe o inquérito policial, mas e a solução para que a gente melhore a qualidade de vida desse idoso, dessa família? A gente tem condições de estruturar isso, a gente está com condições, a gente tem os centros de referências especializados de assistência social com capacidade para atuar junto a essa família, para melhorar essa condição. A gente vai ver agora ainda sobre esse assunto o depoimento de 2 advogadas. Pode rodar. Em 2003 foi criado o Estatuto da Pessoa Idosa. Esse estatuto ele traz em seus artigos não só a proteção, traz também todos os tipos de violência que podem acontecer com a pessoa idosa. Quando uma pessoa comete um crime contra um idoso, ele tem diversas penas. Penas como uma prisão, como o pagamento de multa, trabalho para a comunidade. Infelizmente, o nosso país não está preparado para o envelhecimento, para ter um idoso em casa. Realmente a situação é delicada, porque o idoso tem um direito, mas na prática, no dia a dia, infelizmente, não acontece do jeito que está na lei. E a gente precisa cada vez mais levar o conhecimento de todos o que tem no Estatuto do Idoso para que esse nosso idoso seja respeitado. O próprio Código Penal também trata de crimes praticados contra o idoso
com muito rigor, inclusive prevendo aumentos de pena em caso de homicídio e lesão corporal contra o idoso. Por isso, é muito importante fazer a denúncia através dos canais de denúncia quando alguém tiver alguma notícia ou alguma constatação de violência contra o idoso. É importante procurar as autoridades policiais, as autoridades competentes, para que se faça essa denúncia e que essa legislação se efetive. Pois é, a denúncia é importante, né? A gente tem o contato aí mais conhecido para denunciar é o Disque 100, mas você não acha que apenas pelo fato de alguém ter feito uma denúncia, e lembrando que o Disque 100 você pode fazer uma denúncia anônima, isso já não pode gerar algum tipo de mudança, ou pelo menos acender um alerta? A gente já tem alguns anos, né, utilizando esses canais, né? O que a gente observa ainda é a falta da resposta do Estado. Definitivamente esse é o ponto que a gente vê que é o mais deficiente nesse momento, é a estruturação para dar resposta. Sim, isso. Existe normalmente uma lentificação mesmo nos processos, né? Os processos assim, por exemplo, a gente que trabalha, vamos falar assim, na pandemia, na linha de frente, né? A gente está ali direto, atendendo o idoso, atendendo a família. Então, muitas vezes vem pedido do Ministério Público para a gente estar avaliando, fazendo avaliação, ir na casa do idoso. A gente faz esse trabalho, né? Mas as coisas andam a passos lentos, precisam das avaliações de forma cautelosa. As equipes são muito poucas, então acaba que a gente tem dificuldade de ter mais braços para o trabalho, assim, né? Eu acho que falta braços em relação a isso. E eu acho que quem também está na linha de frente tem a obrigação de orientar, porque a gente lida com um país onde tem uma educação precária. Então, assim, muitas vezes a família pratica um certo tipo de violência e ela não sabe que está praticando um tipo de violência, ela acha que aquilo é o certo. Muitas vezes acontece por exemplo, na minha área mais psiquiátrica, né, falando assim na psiquiatria, do familiar querer dar remédio para o idoso passar o dia dormindo, porque ele não entende da doença, ele não entende do comportamento, né? E a gente tenta estar orientando, porque eu acho que primeiro a gente esclarece e orienta, depois a gente cobra, né, uma postura mais ativa, né? Com a orientação, aí realmente a gente precisa que a pessoa tenha uma responsabilidade no cuidado, sim. Por isso tão importante a base que você está falando, né, João? Esse suporte ao cuidador realmente é fundamental. E esse cuidador, principalmente o cuidador leigo, que é um familiar, né? Porque ele vai interpretar aquela situação muitas vezes com boa intenção, mas de forma equivocada, né? Então, assim, a gente precisa melhorar esse suporte ao cuidador, né? Eu acho que a violência está diretamente relacionada à falta de conhecimento também. Sim. Bom, agora vamos dar uma animada, vamos assistir a uma história linda de amor ao idoso. Ó, pode rodar. Uma das formas que eu encontrei de demonstrar amor e carinho pela minha avó é incentivando na atividade física, e isso dá muito resultado, pois ela é uma pessoa muito ativa, né? Tá sempre fazendo a jardinagem dela, cuidando das coisas, não depende de ninguém, gosta de viajar bastante. Então eu sei que eu estou indo pelo caminho certo. Ele é um excelente neto, como os outros também são, mas ele quis ficar aqui para ficar comigo. Desde pequenininho que ele tem esse negócio comigo. Eu gosto muito de incentivá-la a fazer caminhadas. Recentemente eu levei ela para dar uma volta nas dunas, caminhando. Tentei bastante convencê-la de que a atividade física, como a musculação, para ajudar no fortalecimento das pernas, que ela estava sentindo um pouco de fraqueza. Inclusive hoje a minha namorada, que é a personal trainer dela, né, e ela está tendo um ótimo resultado, está realmente reconhecendo a importância de ser bem ativa e fazer atividades físicas. Gosto muito de fazer exercício, de caminhar, de fazer hidroginástica, ginástica, tudo que for do mundo pode me dar dizer que eu vou fazendo. Com a minha saúde, eu me sinto mais forte, mais segura de mim mesma e me deu saúde também, que faz muito bem. E eu tenho consciência de que minha avó é uma senhora bem diferente das outras de 86 anos que eu conheço, né? E fico muito feliz por isso, por ter a certeza de que ela vai viver bastante tempo ainda do meu lado, com essa troca de carinho e afeto, né? Que isso é a coisa mais importante da vida. Fui muito feliz com meus netos, com meus bisnetos, e quero viver muito tempo ainda para
para ver eles crescerem e ter o meu bicho de tataraneto. Olha só, vai viver aí por muito tempo, se Deus quiser. Que bom, né, a gente ver histórias assim. É importante destacar que ser velho é uma conquista, né? A gente não pode confundir coisas com seres humanos. Então, no caso do ser humano, chegar a ser velho, chegar à velhice, é uma conquista. E chegar com saúde mental, chegar bem, chegar feliz. E aí a gente não pode esquecer que a gente vai conquistar a velhice um dia, né? Todos nós. Tá, com certeza, se Deus quiser. Muito bom, né? E olha, gente, uma forma de oferecer carinho e cuidado aos idosos é mantendo a saúde deles em dia, né? Por isso, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que você vai ter acesso a uma matéria lá no portal do Sempre Bem, que fala sobre a importância da reposição de vitaminas para os idosos, além de dicas de alimentação saudável e bons hábitos para os idosos viverem plenamente. E agora tá na hora do Beleza Express. Olha só. Oiê, gente, meu nome é Lívia Benício, eu sou digital influencer e hoje eu vou falar pra vocês de uma rotina de cuidado. Então, o passo 1 da nossa rotina de cuidados com a pele é a limpeza. É essencial a gente limpar bem a nossa pele. Pra isso a gente vai utilizar esse produtinho aqui, que é o Glycare Duo. Ele é um produto que tem multi-benefícios para limpeza profunda da pele oleosa. E ele tem vários benefícios, limpa profundamente, reduz a oleosidade, reduz poros dilatados, aumenta a renovação celular da pele e também uniformiza o tom da nossa pele. Gente, esse produto, ele é tudo, sério. O segundo passo é o tratamento. A gente vai utilizar esse gel rejuvenescedor, que é um gel antioxidante com ação comprovada da vitamina C para pele mista, oleosa, acneica e seguro para pele sensível. Ele também tem vários benefícios, como prevenção e correção. O passo 3 é a fotoproteção. Claro, nosso protetor solar não pode faltar. É muito importante a gente proteger a nossa pele. E ele tem uma ação e proteção proativa no controle da oleosidade da pele. Sensação de pele limpa ao longo do dia, ação antioxidante e textura toque seco para uma pele mais matificada, mais protegida e com menos poros. E, gente, realmente esses produtos são perfeitos pra gente cuidar da nossa pele e é muito importante a gente fazer isso, ter esse cuidado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! O programa de hoje está terminando, mas se você gostou dessas dicas, acesse o nosso portal onde você vai encontrar muitas outras notícias sobre saúde, beleza e qualidade de vida. E aproveita também e segue os perfis oficiais da Pague Menos no Facebook, no YouTube, no Instagram, tem também o site da Pague Menos e o portal do Sempre Bem. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Tenham todos uma ótima semana, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Em qualquer situação, podemos abrir nossas portas, conhecer novos lugares, novas pessoas, ter outros sonhos, renovar o nosso compromisso com a vida e assim renascer para a vida e alcançar a felicidade. O mundo está cheio de novas oportunidades. Basta olhar para a terra depois da chuva. Veja quantas plantinhas estão surgindo. Veja como o verde se espalha mais bonito e forte depois da tempestade. Sim, filhos, as portas se abrem para os que não têm medo de enfrentar as adversidades da vida. Para os que caem, continuam com a cabeça erguida, pois sabem do seu valor. Todo caminho tem duas mãos. Uma que seguimos ainda com passos inseguros e com medo, porque não sabemos ainda o que vamos encontrar lá na frente. E na volta, mesmo cansados, já sabemos o que tem no caminho. E quando, um dia, resolvermos enfrentar os nossos medos e fazermos essa viagem novamente, seremos mais fortes e nossos passos serão muito mais firmes. Vamos? O caminho está à sua espera. Então, pé na estrada, coloque sonho na alma, coloque fé no coração e esperança na mochila. A vida se enche de novidade para os que se aventuram na viagem que conduz à verdadeira felicidade. Os obstáculos surgem para nos mostrar que sempre podemos ultrapassar as nossas barreiras. Seguir em frente. Vamos, levante a cabeça, siga firme, pois no final sempre há um lindo arco-íris nos esperando.